Neste período de muita chuva, como ajustar as aguadas das fazendas, os açudes, você sabe? Quais as vantagens, também recomendações para os bebedouros artificiais e como mantê-los tinindo para o rebanho servir-se de água de primeiríssima qualidade. Estas e outras respostas agora com o nosso embaixador deste conteúdo, o nosso amigo de longa data, médico veterinário Fernando Loureiro, que vem nos visitar neste feriado aqui na cidade de São Paulo. Meu amigo Fernandão, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui novamente. É, uma oportunidade ímpar. Muito gostoso vir a São Paulo, estar contigo aqui no estúdio e a gente poder falar desse assunto que está em voga e cada vez maior, que é a água servida para os animais de produção nas fazendas. Você sabe que até então, o Giro do Boi está completando agora 9 anos, né? Quanto tempo a gente tem de parceria? Uns 4, 5 anos? Não, um pouquinho menos, 3 anos. 3 para 4 anos. Até então, eu me lembro muito bem, pessoal, quase nenhum pecuarista dava importância para esse assunto. Agora, eu duvido que um ser vivo, um ser humano, animal ou vegetal, vive por várias semanas sem água. Ninguém. E esse assunto, depois que a gente começou a tratar aqui no Giro do Boi, ganhou mais notoriedade, né? Você, por exemplo, tem um feedback da fazendeirada, te procura muito para tratar desse assunto, hidratação do rebanho? Bastante. É um assunto que ficou realmente relegado durante muitos anos, mas a cada vez mais a gente vê essa participação. O produtor interessado em melhorar essa qualidade da água servida aos animais e já avaliando o que é mais importante, o benefício, o resultado em desempenho, tanto na produção de leite como de carne. Crescimento dos bezerros, desenvolvimento da novilhada, tudo relacionado a uma água de melhor qualidade, Mauro. A cada ano, o pessoal buscando mais informações sobre isso. Vaca leiteira produz mais leite bebendo água em abundância de melhor qualidade. Gado de corte ganha mais peso bebendo água de melhor qualidade e em abundância também, né? Está comprovado isso. Comprovado, são vários trabalhos já científicos feitos por instituições de pesquisas, universidades, comprovando esse desempenho a mais. O animal que bebe uma água sem controle, sem que você exerça a gestão daquela água, ele bebe o que tem. E aí a gente tem a grande maioria dos animais, um percentual muito elevado, que bebe água de açudes, de represas, água captada da chuva, nas partes baixas, mas que além da água também acaba levando para os animais junto nessa água algumas contaminações, restos de animais mortos, esterco, urina, todo tipo de matéria orgânica, pena de aves, todo tipo de carcaça, água com peixe, o peixe também usa o oxigênio da água, excremento na água. Então não é que seja completamente ruim, mas uma água pura com certeza é muito melhor e leva o animal a beber mais água e com isso tem um desempenho melhor. Então essas imagens que a gente está vendo nesse exato momento aqui não são recomendáveis, Fernando? Essas imagens mostram já os animais entrando dentro do açude ou do lago, da lagoa, Mauro. Então, aquele ditado antigo do boi lerdo bebe água suja, isso aí retrata bem. Olha lá, o animal entra e conforme ele vai entrando para beber a água da superfície, ele vai revolvendo o fundo, ele levanta o lodo, o barro do fundo e junto esterco, junto todo tipo de resto de matéria orgânica, de folha em decomposição e ali acaba sendo o substrato, o meio onde se disseminam bactérias e protozoários, que podem vir a causar danos gastrointestinais, prejuízo aos animais. E doenças, enfermidades de tudo quanto é tipo, né? Problemas de reprodução, problemas de crescimento, botulismo que chega a matar o animal. Você como médico veterinário sabe muito bem disso, né? O botulismo, uma das causas aí. O botulismo é uma das doenças assim que trazem maiores prejuízos e qualquer animal, não só os bovinos, mas animais silvestres, tatu, aves, qualquer animal que morreu para cima, a enxurrada, a chuva carrega esses ossos para dentro desse açude, para dentro desse lago. E aí pode estar contaminando os animais, né? Bom, então nós estamos no momento onde está chovendo muito no Brasil, ou seja, esses açudes
das fazendas que... Você tem um percentual de fazendas que usam açude e bebedouro artificial? Mais ou menos uma Hoje ideia? A gente teria, do volume total de animais bovinos do Brasil em produção, de norte a sul, em todos os estados, acredita-se que 5% só desses animais bebam em bebedouros artificiais. 95% são bebedouros naturais, açudes, represas, rios e afins. Olha, isso é muito grave, essa informação, pessoal. 95% das fazendas de gado do Brasil utilizam esse fornecimento de água através de açude, rio, lago, córrego, e é onde exatamente o pessoal pode encontrar mais problemas de ordem sanitária, né, que impacta diretamente no desenvolvimento, na saúde do gado, e apenas 5% de bebedouros artificiais. Vamos começar por esse grande número aí, 95%. Quais são as recomendações para esses fazendeiros serem menos impactados em relação ao empecilho no desenvolvimento do seu gado para esses 95% de fazendeiros? Os cuidados, Mauro, quando a gente está fornecendo água para os animais em açudes e assemelhados a aguadas naturais, a gente tem muito pouco poder de ação de gestão. É o que tem. E essa época, no Brasil, de forma geral, Brasil central, agora no verão a gente concentra as chuvas que vão até maio e aí começam a escassear. Então é momento de armazenar água de chuva para o ano todo, nos açudes, nas cacimbas. Só que a gente não consegue impedir que essa água da chuva também carreie para dentro do açude, tudo isso que a gente já relatou. Então, existem algumas formas de ir se preocupando em melhorar, investir, captando a água desse açude e servindo em algum recipiente bebedouro, que pode ser feito de alvenaria, tijolo e cimento, pode ser de concreto, pode ser de pneu, pode ser de plástico, uma enfim. bomba ali, por exemplo? E aí, uma bomba de sucção dessa água até esse reservatório artificial. Aí eu faço um tratamento naquele reservatório. E posso fazer isso. Aí sim você não vai ter o esterco dos animais, você vai captar a água de cima, você não vai ter a parte do fundo sedimentada. Os animais vão beber só do sobrenadante, que já é limpo. Nesse caso, eu cerco para o gado não entrar aí, né? E aí faz esse cercado. Você há de convir que a maioria dos animais bebem água dessa forma que a gente está vendo. E a relação de problemas é muito pequena. Então, eu costumo dizer que seria um aditivo. Você fazer isso, servir uma água em bebedouro artificial, você vai proporcionar aos animais que estão nesse mesmo manejo a ganharem um pouco mais. Quanto a mais? Depende da qualidade da água desse açude. Pode chegar, Mauro, até 500 gramas a mais por animal por dia. De ganho? De ganho, por dia. Ou seja, a gente está falando em 6 arrobas ano só pela condição da água, sem outro investimento. Mesmo pasto, mesmo suplemento, mesmo manejo sanitário, utilização de vermífugos, vacinas, só pelo cuidado da água pode impactar em até 6 arrobas por animal. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai lá, faz um cercado daquele açude que mostramos agora há pouco, né? Esse já é um caso diferente, tá? Vamos voltar àquela parte do açude, por favor. Isso aí, ó. Faço um cercado, pego uma bomba, jogo no recipiente. Isso. Pode ser na parte mais alta da fazenda, de lá eu desço por gravidade. Por gravidade para os bebedouros menores. Aí eu posso fazer um tratamento daquela água lá, né? Sim. Aí vem aquela questão do cloro. É uma pergunta, de cada 10 perguntas que chegam aqui no Giro do Boi, 8 pelo menos estão relacionadas ao cloro. Mauro, existe um mito, o que é isso? O dito popular, o pessoal tem um receio do cloro, que o cloro pode vir a ser usado numa quantidade muito grande e causar um dano à flora bacteriana ruminal, ou seja, as bactérias que estão no rumen, que vão digerir o capim que o animal come e transformá-lo em carne ou em leite. Isso é um mito. Teria que errar por uma quantidade muito grande. Não é difícil. Eu dou o exemplo porque a gente tem 4.000 municípios, pelo menos no Brasil, dos 5.500, que fazem o tratamento da água de utilização para nós, seres humanos, com cloro. O cloro é o elemento químico de maior eficiência, de maior eficácia e de baixo custo. É simples, é fácil tratar com cloro.
todas as cidades no Brasil têm alguma loja de comércio que comercializa o cloro para tratamento de piscinas residenciais, de condomínios. E se a gente tem crianças que podem tomar banho nessa piscina, ou seja, no final de semana, eu levo lá no churrasquinho, o meu sobrinho convidado pode ir na piscina. A criança acaba, invariavelmente, bebendo a água da piscina. Não oferece um risco grande. Se fosse ruim, é claro, não existiria. Não oferece um risco grande. Para o boi não é. O risco grande é se errar e botar uma quantidade excessiva de cloro, que os bovinos... Ou insuficiente. Insuficiente só não teria efeito, mas não causaria nenhum dano de intoxicação. O excesso, que é o medo do pessoal, então o cloro é extremamente seguro, pode e deve ser utilizado. Que proporção? De 2 a 5 ppm. O que é ppm? É parte por milhão. Então é gramas do cloro ativo, e na embalagem do produto vai ter 2 gramas para cada 1.000 litros de água. É muito pouco cloro, para cada 1.000 litros. Não vai deixar cheiro se eu errar uma quantidade. Por exemplo, eu errei e botei 200 gramas, é 100 vezes a mais. O cheiro dessa água com o cloro, o animal vai refugar. Ele vai chegar a cheirar e não vai beber. O cara vai ver que ele errou. Se ele estiver morrendo de sede, ele bebe. E outra coisa que a gente tem que explicar, teriam os químicos e tal, o pessoal de piscina, saber que a ação do elemento cloro, ele age primeiro de tudo, o cloro vai inativar toda a matéria orgânica, ele se liga com os compostos nitrogenados. O que quer dizer isso? Tudo aquele nitrogênio que está de folhas de árvores, de resto de farelo do proteinado, da ração, milho e tal, o cloro se liga e depois ele tem a ação, depois de tudo isso ele tem a ação dele germicida. Ele acaba ligando na parede celular das bactérias e protozoários e inativando, matando os mesmos. Então o cloro tem uma ação e essa ação ela não fica às 24 horas. Por isso que a gente trata a piscina de tardezinha à noite, no outro dia já tá bom para utilizar para uso humano. Nos bovinos, se ele vier beber, não tem problema. O cloro vai ser de lenta liberação, eu não preciso botar hoje e lacrar aquele bebedouro. Ele vai estar liberando. As pastilhas de cloro, elas vão ficar alguns dias dissolvendo em lenta degradação, sem risco nenhum de intoxicação para os animais. Somente o cloro é o suficiente? O cloro porque, sabe por que eu te pergunto isso? Sim. Você vai responder já. Porque tem gente que me pergunta aqui no Giro do Boi sobre o uso de cal virgem. Outra pergunta aqui, do Henrique Pinto Souza, de Joaíma, Minas Gerais, se ele pode usar sulfato de cobre para melhorar a qualidade da água dos seus bebedouros. Eu te faço essa pergunta porque todo mundo quer saber. Ótima pergunta, então. O sulfato de cobre e a cal virgem. O sulfato de cobre é um elemento químico diferente do cloro. E aí ele vai ter um mecanismo de ação diferente. Ele favorece a sedimentação da sujeira. Ele leva toda aquela sujeira, a sujidade que está em suspensão, para o fundo e deixa a água transparente, clarinha, ótima. Só que ele é um pouco mais, eu diria, um pouco mais complicado de usar. A pessoa aprende a usar. Vamos falar assim, em termos práticos, pessoal. Você que está me assistindo aí no Piauí, você que está me assistindo aí no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul. No Brasil todo, a gente tem aquele pessoal que a gente chama de piscineiro, aquele profissional que vem nas casas, limpa a piscina uma vez por semana, uma vez por quinzena, 2 vezes na semana, conforme a necessidade. E normalmente o piscineiro, Mauro, ele não é formado em química, ele não tem uma graduação de curso superior, ele aprende aquilo na prática. O pessoal na fazenda só tem que aprender isso na prática também. Como utilizar? Pode ser o sulfato de cobre para equilibrar as cargas eletrolíticas da água para o pH ficar menos ácido, menos baixo, tornar ele mais neutro, diminuir a alcalinidade da água e também voltar para o neutro? Sim. A cal virgem é a mesma coisa. A cal virgem usada numa quantidade desregrada, muito grande, torna o pH da água muito alcalino. O que quer dizer isso? Muito acima do 7, que é o pH ideal neutro. E aí o piscineiro leva aquele estojinho que ele mede o pH da água. Nas fazendas, muita gente já começou a fazer isso também. Mensurar o pH da água, tem pHmetro digital,
Tem o simples com as gotinhas e tem aquele estojinho que o piscineiro leva. Uma vez por semana, avaliar o pH, bem bacana, bem simples de fazer. As pessoas todas que estiverem aqui conosco assistindo podem me procurar no particular, chamar por e-mail, por WhatsApp. A gente podendo, a gente passa um pouco de orientação nisso. Tem bastante faculdade já orientando os professores. Pois é, você anda dando palestra e aulas nas faculdades do Brasil inteiro, a consultoria, muito bacana esse trabalho dele mesmo. Lá ficou, o meu amigo Fernando ficou famoso no Brasil inteiro por levantar essa bandeira que até então ninguém levantava. Agora está aparecendo um ou outro, é verdade, mas há muito tempo essa é uma... Alguém precisava levantar e bater duro em cima dessa tecla, né? E ele, inclusive, ele montou um relatório, né, de medidor. É uma ficha. É uma ficha técnica para você acompanhar, anotar e no final das contas, no final do mês, você vai ter um apanhado, um balanço, se você está indo bem ou não no fornecimento de água de qualidade para o seu rebanho. O Flávio de Almeida, de Iguaraci, Pernambuco, você acabou de falar dos estados do Nordeste, ele, infelizmente, lá, o sonho dele é ter bebedouro artificial, pilheta, cimento, pneu, mas, infelizmente, no Nordeste a gente sabe, na época da seca, acaba a água, até os açudes secam também, e ele quer saber o que ele deve fazer a respeito disso, como que ele estoca a água, se essa água pode permanecer por um bom tempo na fazenda dele e qual que é o consumo de uma vaca eirada aí de 9 anos, que ainda emprenha bem, é a sua matriz, a sua base de matrizes para consumo diário. Perfeito. Flávio, vamos começar de trás para frente com a vaca. A vaca de 9 anos, já eirada, a vaca vai ser produtiva até 15, até 17 anos, se Deus quiser, vai bem. Verdade. E o seu lote vai responder. De modo gerais, você pode usar um parâmetro de 10% do peso vivo da vaca. Se a sua vaca for de média de 400 quilos, ela deve consumir 40 litros. A vaca matriz, com um bezerro sendo gestado no ventre e amamentando o outro, a necessidade dela é aumentada, Mauro. Ela precisa de mais água. Ela chega a beber mais do que um touro de 700 quilos, por exemplo. Porque ela está alimentando, produzindo leite, 87% do leite é água, e ela está gestando. Mas o importante, você armazenar essa água, de modo geral, é na sua estação de chuvas aí na sua propriedade em Pernambuco. Quanto mais água armazenada, e por isso as fazendas têm reservatórios de 100 mil litros, às vezes 500 mil litros, e conforme o tamanho da propriedade, de até 1 milhão de litros. A água vai estar sempre boa, armazenada, diversos tipos também de reservatórios naturais e artificiais. As represas são reservatórios. Sim, sim. Vai estar armazenando essa água para uso. E em todas as regiões do Brasil a gente tem problemas de seca, de estiagem, aonde se falta água. E aí sim entra a gestão, perfuração de poço, obter a água para o ano todo, porque os animais precisam dessa mesma quantidade o ano todo. Agora, o oposto desse pecuarista lá de Pernambuco é o pessoal lá do Pará. A Cândida Paz, de Paragominas, ela está dizendo que chove muito lá e vira e mexe, o bebedouro dela fica lá verde, provavelmente criação de lodo. Ela pergunta se algicida de piscina pode melhorar a qualidade dessa água que ela oferece para o gado dela. Excelente pergunta. Não só aí no Pará, mas em todo lugar a gente tem o crescimento desse limo, desse lodo, que são microalgas. De modo geral, microalgas crescendo e torna a água esverdeada. E a gente quer servir aquela água que a gente teria o mesmo prazer de beber. Então, você pode fazer o teste do copo transparente, você leva, afunda esse copo na água, você levanta e fica visível. Se você estiver bebendo bem essa água, ela está ótima para os animais. Qual que seria... Eu duvido você, pecuarista, eu desafio o pecuarista brasileiro. Ele faz isso. Nas visitas e consultorias que ele faz nas fazendas, ele leva um copo de vidro, ele fica conversando com o pecuarista. Eu já vi ele fazer isso em loco, em fazendas. Ele conversando com o cara, ele vai lá e pega a água que é assim, aí fica conversando com o pecuarista. Aí ele vai levar para a boca, não bebe não. Aí ele pega o cara no pé, exato, no contrapé. Você não pode beber? Se eu não posso beber, por que o seu boi pode? Boa essa. Eu desafio você, pecuarista, a fazer a mesma coisa. Beber a água que o seu boi bebe. Mas respondendo a ela, o algicida de piscina funciona muito bem. O algicida controla o crescimento das algas, né? E tem um produto comercial
de mais de uma marca, que é o 10 em 1, que ele já vem com a dosagem de cloro, de algicida, de decantador que leva, e pode ser usado o mesmo tratamento da piscina no bebedouro, sem grandes mistérios, seguindo a orientação do fabricante. Está no rótulo do produto, Mauro. Maravilha. Essa resposta dele serve também, essa anterior lá, para o Jairo Conceição de Altamira. Um abraço para os meus amigos de Altamira, também no Pará, perguntando se touro bebe mais que vaca, que novilha. Na verdade, qual que é a média geral? Tem uma regra para isso, né? Vamos trabalhar de modo geral, quanto o animal bebe água? Entre 30 e 40 litros. 30 e 40 litros por dia. Como eu disse, 10% do peso vivo. Então, uma bezerrada de 180 quilos, 18 litros. Entendi. Um touro, uma torama de vários touros, 700 quilos, 70 litros. É a média E diária. a vaca de produção bebe mais. Então, uma vaca girolanda de 25 litros, ela bebe mais do que um touro. Ela bebe em torno de 100 litros de água por dia. E a principal variação, a água é um termorregulador, o animal usa para combater o calor que ele está sentindo. Então, em dias mais quentes, os animais com o mesmo peso, o mesmo lote, vão beber muito mais água. Nesse verão nosso de Brasil Central, tem dias de 29, 30 graus, assim ainda ameno, gostoso, mas em todas as regiões tem dias de 37 graus, como um amigo relatou que estava semana passada em Bagé. 37 graus e seco. E me falaram que Dom Pedrito, Bagé, está tendo racionamento de água. Olha só que perigo. A gente não pode apostar, achar que vai acontecer isso. A gente tem que se precaver sempre. Temos que ter um reservatório, temos que ter um poço. Está tendo racionamento de água para o ser humano no pessoal lá do extremo sul do Brasil, Bagé, Dom Pedrito, aquela região lá, complicado. Última pergunta que eu sei que o meu amigo Fernando e a patroa precisam visitar o filhão. Aliás, parabéns para o filhão. Qual é o nome dele? João Bruno. João Bruno, passou no ITA, uma das faculdades mais aí, os ensinos superiores mais requisitados aí do Brasil. Parabéns aí pro filhão e parabéns a você, a patroa lá. Última pergunta e é sobre a área dele, tá? Cadê? O Bruno Santos, da região metropolitana de Teresina, no Piauí. Lá faz muito calor e eu sei, eu sou testemunha, né? Quanto tempo dura um tanque de pneu que a gente usa para reservatório de gado? É a área dele, através do Ruber Tanque. Olha as imagens aí, ó. Mais de 5 anos, tem tamanho único, como é que funciona? Explicando pro pessoal, eu sei que você sabe muito bem, ô Fernando. Ô Mauro, esses bebedouros a gente traz e faz de pneu para aproveitar aqueles pneus descartados já. Então todos os pneus podem ser usados. O pneu é inerte, ele não solta nenhum resíduo na água que possa impactar na sanidade dos animais. E ele pode ser usado, a grande vantagem é por anos a fio, isso aí não acaba. O cara perguntou 5 anos? Não, 5 100, anos, 200. 50 anos, 100 anos, 200 anos, porque ele não acaba, ele não racha, ele não trinca, um trator passando em cima não quebra. Porque tem uns amigos que tiveram problemas com essas manilhas, as coisas de cimento. Muito calor racha aquilo. Tem o desgaste natural e a alteração climática pode levar a apresentar rachaduras. A borracha tem essa vantagem, ela é um isolante térmico. Então, tanto ela serve para um clima extremamente frio do hemisfério norte, que nós não temos no Brasil, problema de congelamento de água, mas serve também para a nossa realidade de extremo calor. Ele mantém a água um pouco mais fresca em relação a outras pilhetas. Mesmo sendo por preta... Exemplo, pilheta de metal. Isso, exatamente. De metal esquenta muito, Esquenta. Né? E aí a água, regiões, ele falou de Teresina, região metropolitana, muito quente, mas a gente tem convivido também com área muito quente de Cuiabá, de Pantanal, sul mato-grossense, Corumbá, faz um calor bastante elevado também e mantém a água mais fresca. Maravilha. Mais informações? Falo com quem? Fala comigo mesmo, Fernando. A gente está no telefone, no WhatsApp, todo mundo pode buscar que a gente responde. Vai aparecer na sua tela já o WhatsApp. É o 67 981 45 4540 e acha a gente nas redes sociais. Tem Instagram, @FernandoRuberTanque. Nós temos um canal de YouTube, Ruber Tanque Brasil. E se o pessoal tiver alguma dúvida em casa sobre qualidade de água, é só mandar para a gente, que você é o nosso embaixador de conteúdos relacionados à água para bovinos de produção, você vai responder. Vai ser um prazer imenso poder estar aqui pelo Giro do Boi, eu agradeço essa participação sempre, Mauro. Eu agradeço a parceria, como sempre, tá bom? Obrigado. Grande abraço, obrigado pela prestação de serviço aí.